Tudo bem, pessoal? Vocês estavam esperando a aula de redação, hein? Mas hoje vamos fazer uma pequena revisão, apresentar os conteúdos que serão cobrados na avaliação de vocês na próxima semana, tá bom? Então tenham atenção para não ficar na dúvida se isso vai cair, se aquilo não vai cair, ser surpreendido com algum assunto, beleza? Mas tem atividade de redação no site da escola sobre essa temática que tomou conta da televisão, das redes sociais, das conversas diárias sobre se existe ou não o estupro culposo. Qual é a sua opinião sobre isso? Refletiu, acompanhou? Tem que fazer isso, hein? Na idade que vocês estão, segundo ano, tem que começar a formar uma consciência crítica, opinião sobre as coisas, ter argumentos para convencer alguém de que o seu modo de pensar é o mais correto, tá bom? Então, se não acompanhou, se não sabe do que eu estou falando, é lamentável, mas dá tempo ainda de se informar. Primeiro, pessoal, vamos ver o nosso cronograma, certo? Saber qual é o dia da prova direitinho. No dia 12, quer dizer, hoje são 5, na próxima quinta-feira, terá avaliação de língua portuguesa. E no dia 13 será de redação. O que é que falta definir? Definir somente o horário. Aí eu vou ver com a Ana Carla qual será o horário da avaliação de língua portuguesa. Se redação ela prefere que seja pela manhã ou pela tarde. Se pela manhã vocês já tiverem muitas avaliações a serem feitas, qual será o horário que vai ser encaixada a redação, para que não tenha nenhuma complicação de deixar de fazer alguma porque estava fazendo a outra. Aí isso não é possível passar para vocês na terça-feira, até mesmo na quarta-feira de véspera, não tem problema algum, tá bom? A não ser que seja pela tarde, mas aí amanhã mesmo eu vejo isso com a Carla, ou hoje mesmo, e aí a gente chega a uma conclusão sobre isso aí. Eu tento passar para vocês o mais breve possível, o próprio colégio passa para vocês o mais breve possível. Observação importante: o aluno deve estar com a webcam ligada no momento da avaliação. Ah, para que isso, professor? Nunca foi assim. A questão, pessoal, é que cada vez mais tem surgido o aumento da pesca, muita pesca mesmo. Aqueles alunos que não fazem atividade, não acompanham as aulas, de repente aparecem na avaliação e estão, obviamente, nitidamente pescando, mas o professor não tem como provar. Por quê? Webcam desligada. Aquela resposta que a gente percebe que foi tirada de algum lugar, a gente até acha o lugar que o aluno tirou, mas não tem como provar que o aluno fez isso. Aí acaba que o aluno que faz isso fica com a mesma nota que os alunos que estão estudando e mandando atividade. Fica com a mesma nota de Levi, a mesma nota de Yasmin, a mesma nota de Sabrina, que são alunos, por exemplo, que têm feito atividade regularmente, que têm assistido aula. Então é uma injustiça. Isso é até uma justiça também para vocês que têm feito as atividades, tá bom, gente? Então, webcam ligada na hora que falar, não, mesmo que não esteja com a webcam ligada o tempo todo, mas no momento que eu disser, agora é sua vez, Levi. Levi ativa ali a sua webcam, a câmera frontal do seu celular, e aí participa da avaliação, tá certo, gente? É dessa forma que vai acontecer. Então vamos agora ver os assuntos que serão cobrados nessa avaliação. Assunto. Na parte gramatical teremos classe, que será muito cobrado, muito cobrado. Como será cobrado isso, professor? Como vai ser essa parte gramatical? Por exemplo, eu irei falar uma frase em que tem o a, irei perguntar, Levi, essa frase deve receber classe? Aí ele vai reler a frase. Ele estava sozinho à mesa. A mesa deve ou não receber classe? Ele pensa e me diz, sim, tem que receber classe. Não, não tem que receber classe. Aí o aluno precisa saber o que? Precisa ter domínio sobre o uso da classe. Pode ser se utilizar daquela regra que eu passei, daquela nem regra, né? Daquele macete que eu passei, de substituir por uma palavra masculina. O aluno tem que saber quais são as situações que sempre deve haver classe. Deve saber também quando a classe não é obrigatória, quando a classe não deve, onde não deve existir de forma alguma a classe. Saber onde a classe é opcional, ou seja, facultativa.
Então, saber isso aí vai te ajudar muito. Aí pode ser que cada aluno responda 2 sobre classe, tá bom? E teremos também empregos e funções do que e do se, que foram nossos últimos assuntos. Como é que isso será cobrado? Por exemplo, ó, eu posso pedir que o aluno dê um exemplo de uma frase em que o que está tendo a função de advérbio de intensidade. Sabe dizer? Ou me dê um exemplo de uma frase em que o que atua, ou seja, tem a função de substantivo. Sabe dar um exemplo disso? Sabe elaborar uma frase que dê um exemplo de que o que está tendo a função de substantivo? E o se da mesma forma. Então pode ser que um ou outro responda, né, um assunto que talvez eu consiga perguntar para todos. Aí nós vamos passar para o parnasianismo, já na nossa parte literária da avaliação de vocês, tá bom? Aí no parnasianismo nós temos muitos conteúdos a serem explorados. Temos a questão da origem, temos a questão de qual foi a primeira publicação, temos a questão do contexto histórico, qual foi o contexto histórico do parnasianismo, como estava a sociedade, o que é que estava acontecendo no momento do parnasianismo. Aí nós temos as características, culto à forma, arte pela arte, objetivismo, descritivismo. Sabe explicar? Consegue explicar? Não é só falar qual é, não, mas consegue explicar? Aí nós passamos para a tríade parnasiana, que são os 3 principais autores do parnasianismo, né? Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Qual é a principal obra de cada um? Quem foi considerado o príncipe dos poetas? Consegue responder? Se não consegue, tem que estudar muito para avaliação. E chegamos ao último assunto, simbolismo também vai ser cobrado, hein? Simbolismo nós vamos cobrar as origens, também iremos cobrar, ou seja, eu irei cobrar de vocês as características do subjetivismo, valorização do mundo onírico, o que é isso? Sabe dizer? E vamos também a questão da sinestesia também, como se manifesta, os autores, qual é a principal obra. Fale um pouco sobre Cruz de Souza, fale um pouco sobre Alfonso de Guimarães. E assim chegaremos ao final de nossa avaliação. Então não tem muito mistério, você já sabe como funciona. A diferença maior fica por conta dessa questão da webcam e dos assuntos que vocês precisam estudar para poder ter um bom desempenho. No caso de dúvidas sobre esses conteúdos, pergunta para mim através do WhatsApp. Mas, provavelmente segunda ou terça-feira, vocês terão acesso à atividade de revisão, que eu vou elaborar aí no final de semana, provavelmente amanhã de tarde ou sábado pela manhã. Aí na segunda-feira eu mando para o colégio, aí o colégio vai ver quando é que vai disponibilizar para vocês, tá certo? E o que fazer como atividade de casa? Atualizar módulo e caderno. Como é que você vai estudar para essa avaliação se você não tem esses conteúdos no módulo e no caderno? Se você não faz as atividades que são propostas? Então é preciso ter esses conteúdos atualizados para que possa ter um bom desempenho, tá bom, gente? Então se esforcem por isso aí, que é muito importante. Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana para todos vocês.